Bom dia, turma. Tudo bem? Então, seguindo nossas aulas aqui, nós vamos estar estudando as funções orgânicas, tá? A primeira função orgânica que a gente estudou foi a função de hidrocarbonetos. Dentro dos hidrocarbonetos, existia um monte de subdivisão, né? Os alcanos, os alcenos, alcanos são hidrocarbonetos. Lembrando, hidrocarboneto é a função orgânica que só tem carbono e hidrogênio. Alcano, né, esse an aqui é indicativo do quê? De que tem só simples ligação. Então, são hidrocarbonetos de cadeia aberta, só com simples ligações. Tá? Alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que tem dupla ligação. Alcinos, in, né, tripla ligação. Lá da nomenclatura. Alcadienos, duas duplas ligações. Cicloalcanos são cadeias fechadas, só com simples ligações. Bom, então a gente estudou os hidrocarbonetos, ok? Primeira função orgânica. E dentro desse estudo de função orgânica, a gente estudou a nomenclatura, como que a gente dava nome para esses compostos, e a gente estudou também como identificar um composto, como escrever sua fórmula estrutural e as propriedades físicas desses compostos. Só para vocês terem uma noção, turma, da quantidade de funções que nós temos que estudar ao longo do ano. Vejam, além de hidrocarbonetos, nós teremos que estudar essas funções aqui, ó. Álcool, enol, fenol, aldeído, acetona, ácido carboxílico, éster, éter, as nitrilas, os nitrocompostos, aminas e amidas, que são funções nitrogenadas, né? E eu não coloquei aqui ainda a função da aula de hoje. Hoje nós vamos começar o nosso estudo pelos aletos, ou chamados aletos orgânicos, tá? Como que é a representação desses aletos orgânicos? É um radical, que vocês estão vendo aqui, tá? Quem é esse radical? É um radical orgânico. É um grupo de carbonos e hidrogênios, derivados do hidrocarboneto, onde se tirou um hidrogênio, né, e vai se ligar ao X. Quem é o X? O X é um elemento, olha o nome, aletos. A derivação vem de halogênios. Quem são os halogênios? Os halogênios são os elementos da família 7A, ou grupo 17, da tabela periódica. Tá? Grupo lá dos não metais. Tá? Flúor, cloro, bromo, iodo, né? Astato. Então, assim, como que eu identifico um aleto orgânico? Ele vai ter um elemento da família 7A ligado a um hidrocarboneto. Tudo bem? Então, elemento da família 7A ligado a um hidrocarboneto. A representação é assim, né? A representação abreviada deles. Esse R significa radical orgânico, pode ser um radical metil, etil, aqueles radicais que eu pedi para vocês memorizarem, decorarem, ou pode ser um daqueles radicais onde você tem uma cadeia grande, uma cadeia enorme de hidrocarbonetos que você nem sabe o nome, nem sabe a derivação, mas entrou um halogênio aqui. Como que a gente vai dar nome, então, para os halogênios? Identificação, elemento da família 7A ligado a hidrocarboneto. Tá? Isso é aleto orgânico. Segunda função orgânica que nós estamos estudando. A primeira é hidrocarbonetos. Bom, você vai colocar o nome do halogênio. O halogênio é elemento da família 7A, flúor, cloro, bromo, iodo, astato, qualquer um deles. E o nome do hidrocarboneto correspondente. Essa é a nomenclatura oficial, também chamada nomenclatura IUPAC. Tá? Então, como que vai ficar o nome desse composto aqui? Você vai pegar o hidrocarboneto, tem 4 átomos de carbono, prefixo para 4 átomos, but, só simples ligação entre os carbonos em fixo an, hidrocarboneto O. No carbono 2, ele numerou da direita para a esquerda, porque a ramificação está tá voltada mais para esse lado aqui. Então, ele colocou esse como carbono 2, 2 bromo-butano. Entra como se fosse aqueles radicais lá que a gente estudou. Ok, turma? Vamos seguir aqui, ó. Como que é o nome desse composto?
tá? Então, mesma coisa. Você vai pegar a cadeia principal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. A cadeia principal. Tá? Essa cadeia principal tem 6 átomos de carbono, é o hexano. No carbono 3 tem o radical metil, 3-metil-hexano. Esse é o nome do hidrocarboneto, 3-metil-hexano. Aí antes do nome da ramificação aqui, que é a ramificação metil, você vai colocar 2 iodo. Então vai ficar 2 iodo, 3-metil-hexano. Né? Esse é o nome desse hidrocarboneto. Ok, turma? E esse aqui, como que fica? Ele tem 3 átomos de cloro, prefixo para 3 átomos de cloro, tricloro. Pessoal, se a gente perceba o seguinte, a gente está colocando haleto aqui, halogênio, desculpe, a gente está colocando halogênio num grupo orgânico e substituindo por hidrogênio. Então, esses hidrogênios substituíveis, o grupo ficaria como? Ficaria metano, porque só tem um átomo de carbono. Então, fica triclorometano, né? É o nome do composto. Depois, claro, a gente vai fazer mais exercício, eu vou gravar uma aula aí de nomenclatura desses compostos que nós faremos juntos, ok? Nomenclatura usual. A nomenclatura usual a gente vai colocar no final como se fosse aquela extensão de sal não oxigenado de ácidos, de ânions derivados de ácidos não oxigenados, tá? Então, brometo, cloreto, fluoreto, iodeto. Lembrem-se sempre, esses nomes aqui, né? Esses aqui são elementos da família 7A. Eu vou colocar o eto no final e vou escrever o nome do radical. E é claro, é para radicais monossubstituíveis, ou seja, onde só tem uma substituição. Só serve para isso. Por exemplo, nesse caso aqui, que tem 3 substituições por halogênios, não tem como eu dar o nome desse composto. A nomenclatura usual, ela só é utilizada para monossubstituído, tá? Só para elementos químicos que sofreram substituição por um átomo de halogênio. Tudo bem, turma? Bom, vamos lá. Então aqui, ó, como que fica o nome desse composto? Tá? O nome do composto, desse composto aqui, pela nomenclatura oficial, ficaria cloroetano. Esse composto, pela nomenclatura oficial, ficaria bromobenzeno. Só que na nomenclatura usual você vai colocar no final do halogênio a extensão eto e o nome do radical que segue. Então, olhem aqui, ó. Nós temos esse radical aqui. Esse radical é o radical etil, tá? Nós temos esse radical aqui. Esse radical é o radical fenil ou radical benzil. Radical fenil ou fenila. Aqui nós temos o radical etil ou etila. Então vai ficar cloroeto, cloreto de etila, para a nomenclatura usual. Aqui vai ficar brometo, né? O bromo, o halogênio lá, bromo, eto, extensão de, e o nome do radical, radical fenilo. Veja de novo, turma, a importância de nós sabermos aquele grupo de radicais lá para a gente poder dar nome para os compostos, tá? Seguindo nossa aula. Então, no quadro a seguir, há alguns exemplos. Vejam aqui, ó, pessoal. Como que fica a nomenclatura oficial? Aquela nomenclatura IUPAC. Então, vai ficar cloro, tá? Metano. E a nomenclatura semi-sistemática ou usual? Cloreto de metil ou metila. Os dois estão certos. Cloreto de metil ou cloreto de metila. Com o A ou sem o A. Tá? Esse composto aqui, né, a nomenclatura oficial, a IUPAC. Essa primeira nomenclatura, a gente pega o nome do elemento e liga ao hidrocarboneto, como se ele fosse uma ramificação. Então vai ficar
2-bromo, no carbono 2 aqui dessa cadeia, né? Tem o bromo, essa cadeia aqui é o propano, tá? Então, 2-bromo, propano. E aqui, como que vai ficar o nome? Da nomenclatura semissistemática ou nomenclatura usual. Brometo de isopropila. Isopropil é esse radical de 3 átomos de carbono, onde a valência aqui está no carbono secundário. Aqui, a nomenclatura oficial. Iodo, etano. Nomenclatura semissistemática ou usual. Iodeto de etila, tá? Então, tá aí, né? Bem fácil, né? Para a gente estudar, claro, pessoal, o assunto ele é relativamente fácil, mas lembrem que no início da aula eu mostrei a quantidade de grupos químicos, grupos orgânicos que nós temos que saber e temos que entender para poder dominar esse assunto aí de química orgânica. Lá em química inorgânica a gente estudava ácido, base, sal e óxido, e muito superficialmente a gente olhava os hidretos, que são 5 funções inorgânicas. Aqui em funções orgânicas são 20. A gente só viu até agora hidrocarboneto e agora a gente está vendo os aletos. De novo, pessoal, para memorizar e terminar essa parte da aula. Quando é a nomenclatura oficial, eu pego o nome do elemento e o nome do hidrocarboneto. Cloro, metano. Bromo, né? 2-bromo, propano. Tá? Como se fosse hidrocarboneto e o nome do elemento químico. Iodo, etano. O iodo ligado ao hidrocarboneto etano, tá? A nomenclatura simétrica, a gente vai pegar o nome do elemento, colocar a extensão eto e falar o nome do radical. Então vai ficar cloreto de metila, radical metil, né? Metil ou metila. Brometo, tá aqui, ó, de isopropila, por isso que a gente tem que saber lá aqueles radicais. Iodeto de etila. Iodeto de etila. Nomenclatura semissistemática, nomenclatura oficial. Ok? Então essa é a nossa aula 7. Eu vou parar aqui a gravação e vai ter continuação. Beleza, turma?